Neste trimestre, nós estudaremos sobre as heresias e sobre seitas que assolaram a igreja primitiva, e elas também assumiram uma nova roupagem no contexto da igreja atual. E nós iremos então juntos desvendar quais são essas heresias e como nos defender delas. Claro, com amor, mas também sendo firme naquilo que nós cremos, sendo firme naquilo que nós acreditamos, para defender a sã doutrina. Olá, meus queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Fagner Silva e juntos estamos começando mais um trimestre da Escola Bíblica aqui no canal EBD Explicada 2.0. Seja muito bem-vindo para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Eu quero nesta oportunidade também convidar você a se inscrever em nosso canal, apertar o sininho de notificações. Claro, deixe também o seu comentário e, se possível, compartilhe com seus grupos de estudos, compartilhe com seus amigos, mande aí para os seus contatos, seja um multiplicador desse trabalho, desta obra. Nós temos nos dedicado a preparar esta pré-aula para os professores e alunos da Escola Bíblica e eu queria muito que você pudesse, se você puder, estar compartilhando também para que mais pessoas possam ser abençoadas, tá bom? Então que Deus te abençoe, que Deus continue nos ajudando para que nesse trimestre juntos possamos desempenhar um excelente papel, uma excelente missão que é defender a nossa fé, defender a nossa crença, tudo isso pautado na palavra de Deus e a gente vai crescer muito na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Amém, queridos? Queridos irmãos, nós vamos agora iniciar mais uma lição e nosso tema de hoje, na lição de número 1, é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Lição de número 1, nossa lição neste trimestre vai abordar em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O autor desta lição é o pastor Ezequiel Soares, ele é quem vai estar expondo esta lição, uma lição muito boa, muito rica, muito oportuna para o nosso crescimento espiritual. O pastor Ezequiel Soares, ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e também presidente da Comissão de Apologética da CGADB. Então, ninguém melhor do que ele para tratar deste assunto tão importante, tão relevante para a igreja. E eu espero que você possa, neste trimestre, ser muito abençoado, querido, muito abençoado com esta ministração, abençoado com esta lição, que nos traz muitos ensinamentos para a glória de Deus. Na primeira aula, nós iremos falar sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A primeira aula ela tem um cunho mais introdutório, mostrando para os irmãos o que é heresia, o que é seita, mostrando o perigo que essas heresias têm e essas seitas provocam a unidade e a comunhão da igreja. Então é uma lição introdutória. Nós queremos, assim, com muita alegria, estar trazendo para os irmãos esta lição introdutória que nos traz, então, um rico ensinamento que vai servir de base para todas as próximas lições, as próximas 12 lições que virão. A lição ela aborda 13 aulas que vai nos ajudar a compreender melhor. Na verdade, irmãos, é um verdadeiro manual de apologética ou uma aula apologética durante esses 3 meses a gente vai estar estudando, defendendo aí as nossas crenças, a nossa doutrina, ok? Que está fundamentada na poderosa palavra de Deus. Então, não perca, em hipótese alguma. Quero convidar você aí a se munir de papel, caneta. A gente vai fazer aqui muitas citações importantes de teólogos, de apologistas ao longo das nossas aulas e a gente vai estar crescendo na graça e no conhecimento. Pastor, o que é apologia? É a defesa. Apologia significa defesa. A gente vai definir melhor essa temática, mais na frente, mas essa palavra mais na frente, mas
A palavra apologética é uma palavra que significa defesa. No caso, apologética cristã, que é a defesa das doutrinas cristãs, das doutrinas bíblicas. E nós iremos trabalhar aqui esta temática e eu quero contar com a sua presença, contar com a sua participação conosco, onde nós iremos crescer muito, amém? Na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Então, queridos, vamos aqui então já para o nosso texto áureo e também para a nossa verdade prática. E eu quero já convidar você a pegar aí a sua lição, a pegar também a sua Bíblia. Nós iremos ler o texto áureo e também a nossa verdade prática, fazer aqui alguns comentários e a gente já segue desenvolvendo aqui o nosso estudo de hoje, ok? Já está com a sua lição? Se você não tem lição, adquira. É muito importante que você tenha a lição em mãos. Você pode também estar acompanhando aí com a sua Bíblia, tá bom? Muito importante você estar com essas ferramentas, papel, caneta, lápis, marcador de texto, a lição, a Bíblia à sua disposição para que possamos consultar as referências quando necessário, tá bom? Nosso texto áureo está em Judas 3. Judas 3. Judas tem apenas versículos, então é Judas 3. Nós iremos ler esse texto que faz parte aqui do texto áureo da nossa lição, ok? Que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Aqui na nossa leitura do texto áureo, o que é que nós temos, irmãos? Nós temos Judas. Este aqui não é Judas o Iscariotes, irmãos. Esse aqui é o Judas, irmão de Jesus. Ele está pretendendo inicialmente escrever acerca da comum salvação, mas como um pastor, com a visão pastoral, o que é que ele faz? Ele muda a mensagem, por direção, obviamente, do Espírito Santo. Ao invés de tratar da salvação, ele sente, por intermédio do Espírito Santo, a necessidade de escrever e exortar a igreja a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então veja, o texto de Judas 3 é na verdade um chamado para a vigilância e a firmeza na fé. A frase batalhar pela fé reflete a necessidade de dedicação constante, queridos, da igreja, não apenas em defender as doutrinas cristãs, mas também de viver essas doutrinas. Como disse o teólogo John Stott, ele diz que a verdade cristã é divina em sua origem, única em sua mensagem e poderosa em seu impacto. Então veja, essa frase de John Stott, que merece inclusive um destaque aqui, ela é uma mensagem divina, certo? A palavra de Deus é uma mensagem divina, uma mensagem vinda do céu, porque a sua origem ela é do Espírito Santo. Veja que ela é uma mensagem única, você não encontra nenhuma mensagem igual à mensagem dada por Deus à sua igreja. E veja que ela é uma mensagem poderosa em seu impacto. E aqui eu entendo que especialmente quando nós vivemos esta mensagem, quando nós aplicamos esta mensagem na nossa vida. Amém, queridos? E aqui vale aos professores encorajar cada aluno a estudar regularmente a Bíblia, porque ela é a palavra divina, ela é a mensagem poderosa, ela é a mensagem que, quando vivida, traz, tanto pregada quanto vivida, ela traz um impacto muito grande na vida de todos. Então, olha como é importante você ter conhecimento bíblico para identificar, inclusive, as doutrinas erradas, os erros doutrinários. Então é importante que você conheça esta verdade. A nossa verdade prática, ela diz assim:
a nossa verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Aqui nós temos um conceito de heresia. Heresias não são opiniões diferentes. É bom que você entenda isso. É muito comum nós encontrarmos no meio cristão alguém que tem uma opinião diferente e as pessoas os taxam de herege. Calma, muita calma nesta hora. Não é porque um irmão de uma outra denominação ou que tem inclusive uma compreensão teológica diferente da minha que eu vou taxá-lo de herege. Então, muita calma nesta hora. É importante que nós saibamos diferenciar opiniões diferentes, correntes interpretativas, inclusive diferentes, de distorções e de heresias, porque a heresia ela é uma crença e práticas contrária ao pensamento bíblico, distorcem os pontos principais da doutrina bíblica, ok? Então veja, heresias não é opiniões diferentes. Eu, por exemplo, sou da Assembleia de Deus, lidero uma igreja assembleana, pastoreio uma igreja numa perspectiva assembleana, cremos na declaração de fé das Assembleias de Deus, temos algumas ressalvas sobre alguns pontos, apesar de sermos da Assembleia, mas, veja, não podemos taxar, por exemplo, os irmãos presbiterianos, batistas, os irmãos de outras correntes teológicas que compreendem teologicamente alguns textos diferentes de nós, não posso taxá-los de hereges, assim como eles não podem nos taxar de hereges. Eu vou dar um exemplo aqui de uma doutrina que geralmente a igreja ela se divide, inclusive há dentro da própria igreja Assembleia de Deus pensamentos ou opiniões diferentes. Por exemplo, quanto à volta de Jesus, há aqueles que são pré-tribulacionistas, Jesus virá antes da tribulação, aqueles que são mesotribulacionistas, Jesus virá no meio da tribulação, e aqueles que são pós-tribulacionistas, Jesus virá depois da tribulação. Aí eu pergunto para os irmãos, quem está certo e quem é o herege? Bom, aqui nós não temos uma questão de heresia, nós temos aqui uma opinião ou uma interpretação, uma visão, uma corrente teológica diferente. Heresia seria se alguém não cresce na volta de Jesus, negasse a volta de Jesus, que é um ensinamento claro nas Escrituras. Agora, a forma como Jesus vai voltar se trata de opiniões diferentes, compreende? Eu creio, por exemplo, que Jesus virá antes da tribulação, aí o meu irmão B já crê que Jesus virá no meio da tribulação, o meu irmão C crê que Jesus virá depois da tribulação. Veja que nós três cremos que Jesus virá. Essa é uma doutrina central da fé cristã. Agora, a forma como Jesus virá, isso aqui não classifica nenhum de nós como herege ou como alguém que cometeu um erro doutrinário, compreende? Então é importante que você entenda que heresias não são apenas opiniões diferentes, mas distorções que atacam os fundamentos da fé cristã. Heresia seria negar a vinda de Jesus, por exemplo. Como inclusive nos salientou, né, C.S. Lewis, os erros mais perigosos são aqueles que têm um grão de verdade misturado. O grande problema de que nós enfrentamos, irmãos, é exatamente a verdade misturada com mentira. Nós temos hoje muitas pessoas que parecem ser de Deus, inclusive o autor da lição foi muito pontual em colocar na capa as ovelhinhas e um lobinho lá se escondendo, né, assim, por trás das ovelhas. Foi muito pontual aqui aquele que fez o design gráfico aqui da lição, porque mostra exatamente aquele grãozinho de verdade, né, misturado aí, ou seja, um erro misturado lá num grãozinho de verdade. Então nós temos a verdade e o erro lá, muitas vezes ali sutilmente no meio, a espinha que é preciso a gente ter muito cuidado. Amém, queridos? Então,
Aqui vale aos professores que estão aí de frente às salas de aula, eles promoverem, inclusive, não apenas na sala de aula, mas promover durante a semana discussões sobre temas centrais, né, da fé cristã, sobre as doutrinas centrais da fé cristã, como, por exemplo, a divindade de Cristo, a trindade, a salvação pela graça, mostrando aí as doutrinas para que possa ajudar os alunos a compreenderem melhor aí as doutrinas bíblicas. Ok, queridos? Tranquilos? Vamos então prosseguir, avançando mais um pouco. Nós iremos agora para a nossa leitura bíblica em classe, ok? Nós temos 3 passagens bíblicas que nós iremos ler e elas serão desenvolvidas no corpo da nossa lição, ok? Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe? O primeiro texto está em Atos, capítulo 20, verso 28 a 31. O segundo texto está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 e verso 16. E o terceiro texto é 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso de número 3. Leamos então, em primeiro lugar, Atos, capítulo de número 20, verso 28 a verso 31, que diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Agora, queridos, vamos para o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso de 1 Pedro, ok? Vamos agora para o texto de 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 15 e verso de número 16. Ok, queridos? Vamos aqui para esse texto da palavra de Deus. Faltou o versículo 31, não foi, irmãos? De Atos, capítulo 20. Deixa eu ler aqui o versículo 31. Ok? Que diz assim: Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Agora sim, leiamos então 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 15 e verso de número 16, ok? 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 e verso 16, que diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento. Agora nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso de número 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amém, queridos? Então aqui nós temos essas 3 leituras que serão desenvolvidas, irmãos. Fiquem tranquilos, serão desenvolvidas aqui no corpo da lição. Por isso eu não vou nem me estender fazendo aqui qualquer comentário, tendo em vista que será abordado aqui no corpo da lição cada versículo também deste capítulo, ok? Inclusive, irmãos, eu já ministrei, tá certo? Eu já ministrei tanto aqui na Rádio Maranata, como também ministrei
também no meu canal, AD Ministério Verdade e Vida, uma exposição sobre 1 Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. São exposições, se você procurar aí, uma série de estudos sobre falsos profetas com o pastor Fagner, você vai encontrar diversos estudos ministrando aí versículo por versículo desse capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Muito bom ver esses estudos, são aí 40, 50 minutos, 1 hora de estudo, onde vai ajudar muito os irmãos a compreenderem também um pouco mais desse texto da palavra de Deus, tá bom? Nós temos também o objetivo da nossa lição. Primeiro, identificar as ameaças que os hereges, né? Identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias, ok? E o segundo objetivo da nossa lição é apresentar o conceito de apologética cristã e, por fim, definir o que são as heresias, ok? Esses são os 3 objetivos da nossa lição que nós iremos aqui desenvolver também ao longo da nossa aula, ok, queridos? Tranquilos? Podemos assim avançar? Então vamos juntos aqui já para a introdução da nossa lição, tá certo? A introdução da nossa lição eu quero aqui estar lendo também com os irmãos. Se você possui lição, você pode ler comigo, que diz assim: as heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Nós já falamos isso aqui no texto áureo, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há de novo debaixo do sol. Conforme Eclesiastes, capítulo de número 1, verso de número 9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando o leitor ou a leitora, né, reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então, queridos, a nossa introdução, ela nos lembra que as heresias não são fenômenos novos. Não é. O autor faz questão de dizer que ela se apresenta hoje com uma nova roupagem, mas elas já foram refutadas pelos nossos pais, pelos apóstolos, refutada também pelos pais da igreja, mas não deixa de ser, irmãos, um desafio recorrente ao longo da história da igreja, e não deixa de ser um desafio também à igreja presente, viu? Não é porque ela se apresentou lá atrás, já foram refutadas, elas deixam de ser um desafio para a igreja atual. Sabe por que é um grande desafio para a igreja atual? Principalmente porque a maioria dos cristãos não conhecem a história da igreja. Não conhecem. Muito do que a gente vai falar aqui vai partir de princípios históricos. Então olha como é importante você não perder uma aula, porque vai te ajudar a olhar para as heresias que foram pregadas lá atrás, como elas foram refutadas, e vai então também lançar luz sobre essas heresias que são pregadas hoje, né, com uma nova roupagem, mas que já foram refutadas lá atrás. Então quando a gente compreende como elas se manifestaram lá e como elas estão se manifestando hoje, nós podemos, inclusive, usando os mesmos argumentos que usaram os nossos pais, nós podemos, claro, diante de novos estudos e novas pesquisas, nós podemos refutar essas heresias. Então, queridos, quando nós conhecemos a história da igreja, facilita, inclusive, a nossa compreensão de muita coisa que se apresenta hoje com uma cara nova, mas que, na verdade, já foram refutadas, ou seja, já foram negadas ou desfeitas pelos nossos pais lá atrás. Então, a introdução da nossa lição,
ela nos lembra que as heresias não são fenômenos novos, mas é um desafio recorrente à igreja atual. Assim como os apóstolos, irmãos, tiveram que enfrentar os falsos ensinamentos, os falsos mestres e os falsos profetas, a igreja hoje também precisa estar preparada para fazer o mesmo. Precisa estar preparada para defender a verdade, ok? Então, isso nos mostra, a você aluno, a você professor, a importância de estudar a história da igreja, em especial estudar a teologia histórica para ver as heresias passadas, como, por exemplo, é importante você ter um olhar histórico para ver o gnosticismo, que a gente vai falar mais lá na frente, o arianismo, para mostrar os erros que eles pregaram lá atrás e como essas ideologias ainda influenciam hoje a igreja no presente, ok? Queridos, a palavra-chave da nossa lição é inclusive a palavra heresia, tá bom? Esta é a palavra-chave da nossa lição, que a gente vai trazer a definição dela mais na frente, ok? O primeiro ponto da nossa lição fala sobre as ameaças dos lobos vorazes e está baseada aí em Atos capítulo 10, verso 28, onde nós temos a primeira parte da nossa leitura e ali está dentro de um contexto onde Paulo está preocupado com os irmãos da igreja e Paulo está trazendo inclusive, né, uma exortação aos irmãos. Paulo está preocupado com a igreja e Paulo com os líderes e com a igreja por causa que depois da partida de Paulo surgiria falsos mestres, falsos profetas com falsos ensinamentos. Então Paulo traz um alerta à igreja. Então Paulo faz uma referência primeiro aos pastores, né? Ele fala sobre os cuidados pastorais. Veja, por exemplo, Atos capítulo 10, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constitui bispo, para apacentados a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui nós temos Paulo fazendo referência ao bispo que foi constituído líder da igreja pelo Espírito Santo. Não foi colocado por ajeitadinho, não foi colocado por condições financeiras, não foi colocado porque era peixe lá do pastor presidente, mas foi colocado para pastorear o rebanho de Deus pelo Espírito Santo. Então, Paulo, inspirado por Deus, ou o líder inspirado por Deus, o guiou ou direcionou para que ele pudesse apacentar a igreja de Deus. A palavra bispo aqui, obviamente, é uma referência ao pastor, é uma referência ao líder que exerce ali a função primordial de alimentar as ovelhas, de guiar as ovelhas e de proteger as ovelhas. Aqui nós temos, irmãos, 3 papéis cruciais do pastor. Ele tem que alimentar a ovelha, guiar a ovelha e proteger a ovelha. Parece que essas funções têm sido desprezadas por muitos líderes. Há muitas ovelhas famintas, porque há muitos pastores ocupados com milhares de outras coisas. Está ocupado com política, está ocupado com trabalho secular, está ocupado com inclusive com construção, e é ocupado com tantas outras coisas administrativas, inclusive da igreja, que está se esquecendo de se alimentar da palavra para alimentar a igreja, irmãos. Não esqueça do que Pedro falou lá em Atos capítulo 6, convém que nós nos dediquemos à palavra e à oração, e separou os diáconos para servir a igreja, cuidar das tarefas administrativas da igreja. Então, irmãos, é importante que o pastor dedique tempo para o preparo do alimento espiritual para a igreja, para que ele possa proteger a igreja, para que ele possa guiar a igreja, irmãos. Há igrejas que estão sugando também tanto da presença do pastor, querem tanto a presença do pastor, que termina sugando o tempo que deveria ser para o preparo do alimento da igreja. Imagine, né, é jus essa comparação, o pastor é como
um cozinheiro, né, que está ali preparando a refeição para a igreja. Se a igreja pede a presença do pastor o tempo todo na mesa, quem vai preparar a refeição? Quem vai trazer o alimento? Então é importante que a igreja valorize o tempo do pastor com Deus e com a palavra, para que o pastor possa crescer na graça e no conhecimento e alimentar a igreja, guiar a igreja e proteger a igreja de lobos vorazes que vêm para devorar a igreja. Então, é função primordial do pastor alimentar, guiar e proteger. O Novo Testamento emprega, inclusive, o tratamento entre o pastor e a ovelha, né, usando aí essa metáfora, né, do relacionamento entre o pastor e o rebanho, que é a igreja. Então, essa exortação apostólica aqui, essa exortação, né, apostólica aos líderes visa, na verdade, proteger a igreja, irmãos, das heresias, para que a igreja possa estar fundamentada e guiada pela verdade. Então veja que esse cuidado aparece frequentemente nos ensinos de Jesus. Então veja, irmãos, o que é que nós aprendemos aqui no primeiro subponto do tópico 1? Os cuidados pastorais. Que os líderes da igreja têm a responsabilidade de proteger o rebanho contra os falsos ensinamentos. Então, o pastor, ele tem essa função de proteger suas ovelhas. Como disse Charles Spurgeon, irmãos, o discernimento não é simplesmente saber a diferença entre o certo e o errado, mas entre o certo e o quase certo. Porque o problema que mina a força da igreja, a unidade da igreja, é aquilo que é quase certo. E o pastor, ele tem a missão não apenas de identificar o que é certo e o que é errado, mas também de identificar o que é quase certo. Porque o que é certo e errado, uma igreja sábia já consegue identificar. Mas o quase certo, irmãos, é preciso ser, de fato, alguém dedicado na palavra, que esteja ali afiado nas escrituras, para identificar aquilo que é quase certo, mas que mata. Se o pastor não identifica, mata a igreja. Ok? Tranquilos, meus irmãos? Amém? Podemos avançar? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então aqui, queridos, vale lembrar que nós, como líder, como os líderes da igreja, como um dirigente da escola, professor da escola, devemos promover momentos de estudos coletivos para que a igreja, os professores e a liderança possam ter discernimento teológico e pastoral para guiar o rebanho do Senhor. Amém? Tranquilos? Olha o que Paulo fala no verso de número 29, irmãos. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Meus irmãos, olha essa frase de Paulo aqui colocada no segundo subtópico. Depois da minha partida. É interessante, irmãos, que o lobo, ele geralmente, ele tenta entrar pelas escondidas, pela janela, pela brecha, tenta entrar pelo um vacilo do pastor. Veja, depois da minha partida, essa expressão é uma palavra tanto profética, porque faz referência não apenas à partida literal de Paulo da cidade, né, mas também faz referência aqui a um período posterior. Então veja, refere-se tanto após a morte de Paulo, que depois que Paulo partir para estar com Cristo, haverá então um avanço dos hereges para tentar minar a força da igreja, como também uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis, lobos vorazes, conforme a Nova Almeida atualizada, que virão, irmãos, para tentar minar a força da igreja. E aqui a gente já faz um link aqui com o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 19, versículo 21, onde o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, ele mostrou que a presença do verdadeiro ensino, irmãos, nem sempre é o suficiente para impedir a manifestação do falso, certo? Nem sempre será
aí suficiente para impedir a manifestação do falso. Que aí temos um detalhe, né? Um detalhe. Ou seja, irmãos, tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que havia entre o povo falsos profetas, como haveria de surgir com o tempo no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Veja, os falsos mestres, falsos profetas surgiriam não apenas num tempo posterior aos apóstolos, mas mesmo na época dos apóstolos, já havia aí uma manifestação desses falsos profetas, desses falsos mestres. Então veja, a previsão de Paulo revela, queridos, para nós que os perigos não vêm apenas de fora da igreja, mas também de dentro da igreja. Não é interessante isso? O perigo não está apenas fora, o perigo também está dentro. E eu penso que o perigo externo é menos perigoso do que o perigo interno, porque a igreja já está, entre aspas, até com receio de se alimentar ou de dar atenção a quem é externo. Mas o perigo mesmo está naqueles que são de dentro, que já está ali, com a Bíblia na mão, já está dentro de nós, já é conhecido de nós. Então, inclusive me faz lembrar uma frase do pastor John MacArthur, que ele diz que a apostasia começa no coração, não no intelecto, ou seja, começa no íntimo. Geralmente começa ali no seio da igreja. Então, o inimigo, irmãos, ele joga um joio, né, assim no meio do trigo. Ele levanta o lobo ali no meio das ovelhas. Então, muito cuidado. Eu acho muito pertinente aqui o que o autor ele pontua aqui. Depois ele fala ainda sobre a origem dos falsos mestres, no versículo de número 30, né? Mais especificamente aqui, tratando do que nós estamos aqui falando da origem dos falsos mestres. E aí nós temos dois pontos surpreendentes que parte aqui do discurso de Paulo. Primeiro, os lobos vorazes, eles surgem de dentro da igreja, irmãos. Eles surgem de dentro da igreja. E depois Paulo fala também que eles falarão coisas e se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então aqui nós temos, irmãos, nós temos aqui dois pontos, né, muito interessantes. Primeiro, os lobos vorazes que se levantarão da própria igreja, dentro da própria igreja. E Paulo diz aqui, dentre vós. E aí nós temos também aqueles que se levantarão e falarão coisas perversas. Ou seja, irmãos, aqui nosso autor ele pontua ainda que entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos. Irmãos, o que tem na internet de mestres que não foram formados em escola nenhuma, que nunca passaram por um curso teológico, que nunca estudaram de fato, ou que pelo menos são curiosos, mas ousam gravar um vídeo, preparar uma aula como mestres, doutores, conhecedores da lei, da palavra, e são tão conhecedores que se colocam acima das escrituras, irmãos. Aí começa a dizer, não, porque esse texto aqui bíblico tem um erro. Aqui, irmãos, se você estudar as línguas originais da Bíblia, e estudar inclusive os tradutores da nossa Bíblia, NVI, NAA, a nova versão atualizada e as versões Almeidas, meus irmãos, foram preparadas por diversos estudiosos de línguas originais. Nós temos nas mãos uma Bíblia extremamente confiável. Nós temos uma Bíblia extremamente, irmãos, traduzida dos documentos originais, traduzida para o nosso português por homens que de fato conhecem o texto original grego e hebraico e latim, estudaram anos a fio os textos para poder traduzir para a nossa linguagem. Aí vem alguém de repente, não, porque esse texto aqui está errado,
esse texto aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, não é? Então, muito cuidado com esse tipo de ensino, com esse tipo de pregação, de mestre que se coloca acima das escrituras. Nada contra, viu, irmãos? Aqueles que estudam as línguas originais, hebraico, grego, o latim. Eu penso que é importante, certo, o conhecimento, e a gente tem no Brasil grandes hebraístas que você pode, inclusive, pesquisar melhor sobre o assunto, como, por exemplo, nós temos o professor e hebraísta também, Luiz Saião. Se você pesquisar aí na internet, Luiz Saião, tem muito material dele, né, falando aí sobre a bibliologia e mostrando aí como é confiável, né, o documento que nós temos. Nós temos também, por exemplo, Paulo Ion, ele também vai, acho que é Paulo Ion, ele também falando sobre isso. Nós temos, por exemplo, Daniel Wallace, também temos muitos estudiosos, irmãos, peritos, estudiosos das línguas originais que falam com propriedade sobre a confiabilidade do texto bíblico que nós temos. Aí você vai na internet e encontra aí meia dúzia de pessoas que não têm igreja, são desigrejados, não têm uma liderança espiritual, não tem, certo? Que está somente por perturbar a paz da igreja. E você não pode jamais dar crédito, tá ouvindo, dando corda para esse tipo de gente. Ok, meus irmãos? É importante que se diga isso. Então a ameaça vem daqueles que usam a palavra de Deus para justificar suas heresias. Tem muitos, viu? O apóstolo Paulo, irmãos, nos chama a atenção para os falsos mestres que se posicionam como autoridades. Eu sou mestre, mas distorcem as escrituras. Distorcem a palavra de Deus. Então, queridos, aqui eu encorajo a todos os participantes, alunos da escola dominical, professores da escola dominical, a avaliar mesmo, avalie as mensagens, né, que você consome aí na internet. Avalie realmente as mensagens que você escuta nas redes sociais, à luz da palavra de Deus. Não saia por aí compartilhando e comendo qualquer coisa, se alimentando de qualquer coisa. Há muitos crentes doentes porque se alimentam destas, me perdoe a palavra, são podres, né? Mensagens podres, doentias, maléficas, diabólicas, porque vai na contramão dos ensinamentos da palavra de Deus. Cuidado com esse tipo de alimento. Amém, queridos? Avalie as mensagens que você consome nas mídias sociais, à luz da Bíblia, irmãos. Não saia se alimentando de qualquer coisa. Amém? A sinopse do nosso tópico 1 diz assim: os lobos vorazes surgem de dentro do povo de Deus. Por isso, a apologética é tão necessária, irmãos. A apologética é tão necessária exatamente por isso. E aí, claro, a gente vai para o nosso segundo ponto e a gente precisa agora explicar o que é a apologética, ok? Se você sabe o que é, comenta aí, deixa aí a sua resposta. O que é apologética, irmão? Você sabe o que é? Você sabe o que significa apologética? Importante, não é? E a gente vai dar uma acelerada aqui que o tempo não é convertido, né? Assim? Meu Deus! Olha aí, então, o que é apologética, irmãos? Nosso autor, ele traz aqui uma definição muito importante. Ele diz que a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e das suas principais doutrinas. É isso que pontua ele aqui no nosso segundo ponto, a definição de apologética, inclusive baseando aí em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que Pedro vai dizer, irmãos: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão. A palavra responder aí é justamente a palavra grega, tá certo? Que aparece aí para defesa, resposta. É um termo grego traduzido por responder. É a palavra grega apologia, que literalmente significa defesa, resposta. É o termo traduzido aí por responder no nosso texto, ou seja, está preparado para responder com mansidão. Então, a palavra apologia, numa tradução literal, seria estejam sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada também NVI
né, a versão, ou melhor, a versão, ele usa aqui a versão NVT, não é? A versão NVT, que é a nova versão transformadora, ele usa o termo explicar. Então, poderia ser traduzido assim, sempre preparados para explicá-la. Então, a Bíblia diz que nós devemos estar sempre preparados para explicar a razão da nossa fé. Então, a apologética mostra que o cristianismo ele é racional, os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, mostrando que a nossa fé não é, como alguns dizem, a nossa fé é mistério, algo assim que não se pode compreender. Não, irmãos, a nossa fé é racional. A nossa fé ela é compreensível. Há pontos que é uma questão de fé, que nós cremos, não conseguimos explicar, por causa da nossa mente limitada? Sim, mas a nossa fé, ela é racional. Nosso conjunto de doutrina, irmãos, é racional. Há pontos, como falei para os irmãos, que, por exemplo, a Trindade, a mente humana é muito limitada para compreender o conceito e aquilo que se é mostrado na Bíblia por Trindade, embora a palavra não apareça, nós temos claramente a manifestação da Trindade na Bíblia, mas a nossa fé ela é racional, ok? A apologética é essencial para defender a fé de maneira clara e não esqueça, de forma amorosa, ok? Como disse Ravi Zacarias, um apologista, ele disse que a apologética não é apenas sobre responder perguntas, mas é sobre questionar respostas, ok? Avançando ainda, irmãos, nós temos o nosso segundo subponto que diz a que defesa Pedro se refere. Veja, há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes, mas não parece ser esse caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. Isso diz respeito, então, à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta de uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo, lá em Atos capítulo 26, verso 24 e 25, e de Agripa na mesma audiência em Atos 26, 27 a 29. Então, Pedro aqui se refere, irmãos, obviamente, tanto a defesa pessoal dos cristãos diante de uma acusação, mas também diante dos questionamentos doutrinários da nossa fé. Então, veja, a defesa mencionada aqui por Pedro envolve tanto a doutrina, né, os conjuntos de doutrina que nós cremos, como também se refere ao testemunho pessoal de cada crente que crê, né, nas doutrinas centrais da fé cristã. Então, a verdade vivida, ela tem tanto impacto quanto a verdade que é pregada, irmãos. Não esqueça isso. Tanto a verdade vivida como a verdade que é pregada, ela tem impacto. E eu ainda acredito que o impacto de uma verdade vivida é muito maior do que uma verdade falada, porque alguém pode falar uma verdade, mas viver uma mentira. Mas a mensagem pregada por uma vida que vive pautada na verdade, irmãos, traz um impacto muito grande. Ok? Tranquilos? E ainda, no terceiro subtópico, fala assim, por que devemos combater as heresias? Por que, irmãos, a gente deve combater as heresias? Nosso autor, ele coloca duas observações. Primeiro, para uma defesa própria, que a gente falou aqui anteriormente sobre o testemunho pessoal. Então, os cristãos devem estar informados, né? Devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam, irmãos. A gente precisa conhecer, né, também aquilo que está sendo pregado por outras religiões, por outras ditas, né, igrejas, para que a gente possa refutá-la de maneira bíblica, ok?
E em segundo lugar, por que nós devemos combater as heresias? Para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Há pessoas, irmãos, que estão em uma outra religião ou em uma outra crença e estão lá por ignorância. Eles rejeitam os pontos principais da fé cristã, muitas vezes até de forma inconsciente, pois sabemos que existem pessoas sinceras, irmãos, que buscam servir a Deus, mas que precisam conhecer também a palavra de Deus. Há pessoas que estão na própria igreja, numa igreja que tem um conjunto de doutrina certo, mas que vive, às vezes, ou prega um ensinamento errado por falta de conhecimento, por falta de saber teológico, de discernir o certo e errado. Então, combater as heresias, irmãos, não é apenas para uma autopreservação, mas é também para ajudar as pessoas à nossa volta a conhecer a verdade. Como afirmou o Santo Agostinho, né, que viveu em 334 a 430 depois de Cristo, ele disse que a verdade ela é como um leão. Você não precisa defendê-la, só faça soltar e ela se defenderá. Então, o que a gente precisa é apenas anunciar a verdade, falar a verdade e viver a verdade. Não precisa, de uma certa forma, defender a verdade, como se nós fôssemos os guardiões da verdade. Na verdade, a gente precisa anunciar essa verdade, ensinar essa verdade, e esta verdade, ela se defenderá. Ok? Então, irmãos, já caminhando aqui também, olha o sinopse, né, do ponto 2, o cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã. Ok? E agora a gente vai também para o nosso último ponto da nossa lição, tá certo? E aqui a gente vai passar bem ligeiramente, mas sendo bem pontual para que você possa compreender. Então, no último ponto, nós temos aqui a pergunta: o que são heresias? E aí o nosso autor, ele mostra que seitas e heresias, irmãos, são palavras sinônimas, né, no contexto bíblico, porque tanto a palavra seita como heresia aparece no texto bíblico, uma palavra grega, hairesis. Então, no grego, usa-se a mesma palavra para se referir à seita e para se referir à heresia. Então, é verdade, irmãos, que o cristianismo foi também chamado de seita, né, por um período de tempo, porque as pessoas não conheciam a verdade do Evangelho de Cristo, e por isso que eles se opunham à fé, né, ou se opunham ao cristianismo. Agora veja, a palavra seita, ela é usada para designar religiões heterodoxas, ou seja, religiões que não creem na doutrina central da fé cristã, na doutrina que nós acreditamos ser a doutrina correta. Então é um termo já, inclusive, desgastado, né, trazendo em si muitas vezes um tom até pejorativo. As pessoas, é comum você ouvir as pessoas usarem, né, fulano, tu é um herege, ou tu está participando de uma seita. É muito comum a gente ouvir comentários desse tipo. Então veja, a palavra heiresis no Novo Testamento, este vocábulo aparece no sentido de partido, né, ou espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Aí o autor fala sobre os saduceus, que foram tidos também como hereges, os fariseus, né, que formavam ali facções dentro do próprio judaísmo. Então, queridos, o que a gente precisa guardar aqui é que as heresias sempre foram um problema, certo? As heresias sempre foram um problema, mas é importante conhecer também a sua natureza divisiva e a sua natureza prejudicial. Como disse a W. Tozer, o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. O que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Muito interessante essa frase de A.W. Tozer, né? Tratando aqui sobre essa questão das heresias. Então vejam, queridos, também é importante que você entenda que a palavra hairesis, ela enfatiza o espírito de divisão e rebeldia que está no coração da heresia. Isso vai além das diferenças doutrinárias secundárias. Ela ataca o âmago da fé cristã. As heresias não se trata de diferenças doutrinárias, é aquilo que eu falei lá na introdução, mas se trata, tá certo, de um ataque ao âmago da fé cristã, as doutrinas centrais da fé cristã, compreende? E aí nosso autor,
ele finaliza falando sobre heresias de perdição. Ou seja, irmãos, 2 Pedro capítulo 2, verso 1, ele diz que nessa passagem que Heireses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da fé cristã no que diz respeito a Deus, no que diz respeito a Deus, a Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o ser humano, a natureza do ser humano, o pecado, a salvação, a origem do ser humano, o destino dos seres humanos, os anjos, a igreja e as escrituras sagradas. Então veja, a heresia é um ataque direto a esses pontos centrais ou principais da fé cristã, da doutrina cristã, irmãos. Então as heresias, elas giram em torno das doutrinas centrais da fé cristã. Ok, queridos? Tranquilos? Então veja, as heresias são mais perigosas, são aquelas que elas envolvem, irmãos, porque a heresia de perdição aqui são heresias que elas, quando pregada e crida, elas comprometem a salvação. Elas comprometem a nossa salvação. Então, veja, são heresias de perdição. Você, por exemplo, não crer que Jesus é o Salvador, você crer que Jesus é apenas um profeta, que Jesus é apenas mais um profeta, não é o Messias, isso compromete sua salvação. Martinho Lutero declarou, irmãos, que se eu errar em relação a Cristo, tudo está perdido. Então, se você erra uma doutrina central da fé cristã, você compromete a sua salvação. São então, heresias de perdição, compreende? E aí nós temos a sinopse do ponto 3, que é o apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam dissensões. Amém, queridos? Então nós ficamos por aqui. Eu quero apenas deixar uma frase aqui para a sua meditação. Defender a fé cristã não é apenas uma tarefa intelectual, mas um ato de amor pela verdade que transforma vidas e preserva a unidade da igreja. Amém, queridos? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma escola bíblica, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus te abençoe, fica na paz e até a nossa próxima aula, permitindo Deus, tá bom? E não esquece de que nós estamos colocando aqui diariamente, de segunda a sábado, nós estamos colocando aqui a nossa leitura bíblica diária. E claro, com uma explicação ainda. Então tá bênção, viu? Não perca. Se inscreva no nosso canal, EBD Explicada 2.0 e acompanha diariamente as nossas postagens, nossos comentários aqui da leitura bíblica diária, tá bom? Que Deus te abençoe, um abraço e até a nossa próxima escola bíblica em nome de Jesus.